e vamos fazer essa live sobre frequência vibracional. E é um tema muito importante para o nosso dia a dia. Frequência vibracional. Quando a gente fala de frequência vibracional, a gente está falando absolutamente de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa rotina, e como que essa frequência vibracional ela vai impactar diretamente na nossa vida. Um ponto importante para a gente entender, né? Ah, mas por que que eu tenho que cuidar da minha frequência vibracional? Como que eu cuido dessa frequência vibracional? Como que ela impacta, né, no meu dia a dia, na minha vida como um todo? Muita gente chega até mim, relatando, né, que está cansada, que está esgotada mentalmente, fisicamente, que, sei lá, está com muitos problemas na vida, na rotina, no trabalho, na vida pessoal, seja o que for, né? E por que que isso tudo acontece? Porque a gente deixa essa frequência vibracional cair. E quando a gente deixa essa frequência vibracional cair, a tendência é que as coisas também caiam, né? Por assim dizer. Ah, Dani, mas como assim? A nossa frequência vibracional, ela é a nossa chave. É a chave para uma vida plena, para uma vida é, com luz, com alegria, para uma vida de realizações, de magnetismo, de boas energias. E para que a gente possa entender isso, é necessário a gente enxergar um ponto importante. Por mais que você não acredite, ou independente daquilo que você acredita na sua vida, as suas crenças e tudo mais, a gente tem que entender que nós somos seres espirituais vivendo na matéria, né? Então, tudo no universo começa lá. Lá, né? Não tem isso. São frequências, são dimensões. Então, qual frequência você escolhe vibrar? Você está vibrando numa frequência mais baixa ou numa frequência mais alta, certo? E que você entenda que do outro lado, vamos dizer assim, tem seres elevados, de frequências elevadas, e tem seres de frequências mais baixas. Então, quando a gente abre uma brecha na nossa própria frequência, quando a gente para de cuidar da nossa própria energia, é uma brecha muito grande para que esses seres de baixa vibração consigam acessar o nosso campo, a nossa frequência. Então você imagina, quanto mais você está num estado depressivo, num estado de nervosismo, de raiva, de reclamação, nessa frequência de reclamação, de insatisfação, indignado com alguma coisa, mais você atrai essa frequência que não é muito legal, mais você atrai essa frequência que não é muito boa, né? E aí você não entende por que que você continua naquele ciclo de reclamação, de raiva, de insatisfação. E quanto mais você vibra nesse ciclo, mais você está atraindo situações que vão drenar essa energia. Então, quando eu falo que a nossa energia ela é a chave para nossa vida, para nossa manifestação, é porque é real. Então, quanto mais eu vibro nessa negatividade, mais eu vou atrair situações que não são tão legais. Então, o que que você prefere? Você prefere vibrar numa energia mais alta e só atrair coisas boas, seres que te acompanham de uma forma elevada, que te protegem, que te estimulam, pessoas ao seu redor que vão surgindo para poder iluminar esse seu caminho? Ou você prefere continuar vibrando lá mais para baixo, né? Naquela coisa toda, ai que saco, a minha vida tá ruim,
porque o meu trabalho é isso, porque meu trabalho é aquilo, porque fulano não fala comigo, porque eu não consigo conquistar as coisas que eu quero e tudo mais. O que que você escolhe vibrar hoje na sua vida? A gente tem que ficar muito atenta naquilo que a gente escolhe. E para a gente trabalhar essa frequência vibracional, é realmente um trabalho diário, né? A gente tem que querer escolher vibrar numa frequência mais alta. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso cuidando da nossa alimentação, cuidando do nosso corpo físico, cuidando do nosso corpo mental, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que a gente gosta de fazer, trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa rotina aquelas coisas que deixam a gente feliz, que deixam a gente animado, satisfeito. O que que você gosta de fazer? Tenta trazer mais disso para o seu dia a dia, sabe? E parece muita coisa, mas conforme a gente vai treinando, conforme a gente vai trazendo isso para a nossa rotina, fica muito mais fácil. Então você imagina, todo dia você acorda e você já levanta da cama, já dá aquele pulo da cama e fala: Ai, mais um dia. Ai, meu Deus, que chatice. Mais um dia que eu vou ter que enfrentar aquela pessoa lá do meu trabalho que eu não aguento nem olhar. Mais um dia que começou e eu queria só ficar dormindo aqui, deitada na minha cama sem fazer nada. Ou você levanta da cama e começa a agradecer. Gratidão pela excelente noite de sono que eu tive. Gratidão por me proteger durante a minha noite de sono. O meu dia vai ser incrível, abençoado, próspero, abundante, repleto de alegria. Como é que você escolhe então acordar? Que a maneira que você acorda já define grande parte do seu dia, principalmente quando você já planeja o seu dia. Então, ter um planner, uma agenda, algo assim, também ajuda muito. E não é você preencher esse plano de 1 milhão de coisas, né? Porque às vezes a gente bota tanta coisa que a gente fica sobrecarregado, porque a gente olha aquele plano e fala, meu Deus, eu não consigo cumprir isso tudo. Mas a gente conseguir cumprir um pouquinho já vai fazer muita diferença. E você já tem isso um pouquinho planejado, tipo, eu vou para academia, eu vou para o trabalho, eu tenho tais tarefas para fazer, eu vou assistir uma aula dia tal, eu vou ler aquele livro. Você planejar. Planeje a sua semana, coloca lá algumas coisas legais que você precisa fazer, outras nem tanto, porque nem sempre a gente está fazendo coisas que agradam, né? Mas observe, a partir de hoje, observe a forma que você acorda, como que você levanta da sua cama, quais as palavras que você está repetindo para você mesma. Isso vai fazer muita diferença. Então, para a gente elevar essa frequência vibracional, a primeira coisa é agradeça. A gratidão ela abre portas que você nem imagina. Agradeça como se você já tivesse, sabe? Por mais que você não esteja se sentindo muito bem, que você esteja, né, com a saúde um pouquinho assim abalada e tudo mais, agradeça, fala gratidão pela minha saúde plena, gratidão pela minha vitalidade, gratidão pelas células que fluem em harmonia no meu corpo, meus hormônios que funcionam de forma regular. Comece a agradecer como se já fosse verdade, sabe? Gratidão por esse dia incrível que acabou de começar e quantas oportunidades maravilhosas que vão surgir na minha vida no dia de hoje, na minha semana, sabe? Quantas pessoas incríveis que eu vou encontrar durante o dia, quantas oportunidades maravilhosas que vão surgir, esperadas e inesperadas. E você começa a trazer essa energia para o seu dia através das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas ações. Parece brincadeira, né? Mas não é. E quando você já começa o seu dia assim, é difícil que esse dia ele flua de uma maneira que não seja tão boa, porque você já profetizou que aquele dia vai ser top, que aquele dia vai ser incrível, sabe? Então, grandes chances desse dia realmente ser incrível.
Outra forma também de você elevar essa vibração é você fazer um diário. Ah, Dani, mas o que que tem a ver o diário com a minha frequência vibracional? Cara, muita coisa. Comece a escrever tudo aquilo que passa na sua mente, tudo aquilo que você realizou durante um dia inteiro. Comece a anotar, escreva. E depois, no final da semana, você vai ler aquilo que estava escrito para você poder observar quantas coisas incríveis você realizou, por menores que elas sejam, sabe? Porque a gente vive muito no automático e a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e a gente acaba esquecendo de valorizar essas pequenas coisas. E quando a gente valoriza esses pequenos passos, essas pequenas conquistas, isso traz uma realização muito grande para a gente. Né? A gente olha para aquilo ali e fala: Nossa, eu achei que eu não tivesse feito nada, mas eu estou fazendo muita coisa. Né? Eu fiz muita coisa. Para mim, aquilo que eu achava pequeno tá sendo muito grande, sabe? Porque às vezes você acha que você não está colaborando, que você não está agindo de uma forma benéfica para o outro, para você, para sua família, enfim, no seu trabalho. Mas você tá, sabe? Às vezes com uma palavra, com um ato, com uma ajuda aqui, né? E você olha e fala: Nossa, realmente isso me deixa feliz. Estou fazendo um exercício. Nos primeiros minutos do dia, já olho para o céu e sinto tudo o que preciso agradecer. Olhar aquele céu cedo, sentir a natureza ali muda. Depois já estou pronta. Isso aí, Lara, maravilhoso. Essa é a essência, né? E agora, né, com esse tempo incrível que a gente está saindo aí do inverno, entrando na primavera, você olha para o céu e você fala assim: Meu Deus, que dia lindo! Eu também falo isso. Eu abro a janela, já olho assim e falo, cara, que dia lindo! E o céu azul. E às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água achando que a gente precisa fazer 1 milhão de coisas difíceis, né? E não é para ser difícil, é para ser agradável, é para que a gente realmente trabalhe essa vibração energética. E essa questão do diário é muito bacana, porque além da gente tirar um pouco, né, do nosso campo mental, todos esses pensamentos exagerados que muitas vezes a gente tem, né, pensamentos obsessivos, a gente tira desse campo mental e coloca ali nas palavras. A gente sair um pouco das telas, né, a gente pegar mesmo. Ah, aqui tem uma lapiseira, né? E eu adoro escrever. Então, eu tenho um diário. E eu gosto, gente, eu sempre gostei muito de papel. E eu gosto também de coisas muito bonitinhas, assim, que eu olho e falo assim, caramba, me dá vontade de escrever. Então, caiu aqui meu microfone. Vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho um diário, né? Uns cometas aqui, os planetas. E as folhas eu encaixo. Então eu compro essas folhas e vou encaixando. Conforme ele vai enchendo, eu vou tirando e vou botando numa pasta e boto folhas novas. Então é um diário que ele vai sendo montado ao longo do tempo, né? Então, compre um diário, pegue um bloco do jeito que você gosta e comece a escrever, sabe? A gente também precisa exercitar um pouco essa matéria, né? Apesar da gente ser espiritual e viver na matéria, a gente trazer essa essência da matéria, porque nós estamos na matéria. E a gente sair um pouco do celular, né? Ah, mas eu boto no bloco de notas do celular, anoto o meu dia. Não, tira um tempo para você. Senta ali, escreve, vai deixando fluir, deixa os pensamentos virem, vai anotando isso, sabe? Anota. Tira um momento do seu dia para você fazer isso. Outra coisa é a gente prestar atenção naquilo que a gente está falando sobre nós mesmos. Então, o que que você tem repetido sobre você diariamente? Né? Você fala, ah, mas eu não consigo. Ai, porque é tudo difícil para mim. Porque nada dá certo. Ai, por que que tem que ser assim? Ai, por que que Deus quer que aconteça dessa forma? Você está entrando num papel de vítima, né?
Então, quando que você aumenta a sua vibração? Quando você traz autorresponsabilidade, quando você assume o papel de protagonista da sua própria vida. Quando você acorda e fala: eu posso, eu consigo, eu sou vitoriosa, eu sou capaz. Tudo acontece para mim da melhor e mais elevada maneira, da melhor e mais elevada forma, sabe? Todas as oportunidades incríveis surgem no meu dia a dia, o tempo todo. Deus é maravilhoso, ele já trouxe todas as bênçãos para minha vida. Então, presta atenção como que você está falando de você mesma para o universo. Porque o universo é frequência. Ele responde através de frequência. Qual a frequência que você está escolhendo vibrar dentro de você? A gente precisa trazer para o nosso dia a dia aquilo que a gente quer viver. Vou dar um exemplo. Eu não sou muito boa em me comunicar, eu falo de uma forma que as pessoas às vezes não entendem direito. Parece que eu estou falando e ninguém está entendendo o modo que eu falo. Então, como que você vai exercitar isso? Falando. Se eu quero trazer uma mensagem para as pessoas, uma mensagem que possa auxiliar a caminhada, que possa ajudar nessa caminhada, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar. Eu tenho que botar minha voz no mundo. Então, comece a dar esse passo que o caminho ele vai aparecendo. Eu comecei a gravar vídeos para o YouTube recentemente e eu ficava me perguntando: nossa, será que isso vai dar certo? As pessoas vão parar para me assistir? Ficava com essas coisas na cabeça. E aí, a partir do momento que eu entendi que não sou eu que trago essas mensagens, né? É o Criador. Eu sou um canal dele de transmissão dessas mensagens. Então, a partir do momento que eu me coloquei nesse lugar, né, de ser um canal, as coisas começaram a fluir de uma forma melhor, muito melhor. E eu comecei a entender, eu não preciso me preocupar com quem eu vou atingir, com quantas pessoas, né, quantas pessoas esse vídeo vai tocar, essa mensagem vai chegar. Desde que chegue em alguém, desde que alguém assiste e fala, nossa, essa mensagem me tocou, eu já passei por isso, nossa, isso me ajudou muito. Uma pessoa, não importa. Mas que essa mensagem chegue no coração de alguém, eu já cumpri meu papel, né? Então, quando você quer chegar em algum lugar, atingir algum objetivo, já profetize que já deu certo. Sinta no seu coração, sinta lá no seu íntimo que aquilo ali já se realizou. E você traz essa frequência da realização, da concretização para o seu dia a dia, né? E você não fica, mas será? E se? Vai dar certo? Não, já deu, já deu. Então faça, vai fazendo e confiando que aquilo ali já deu certo. E a gente vai trazendo essa frequência da realização, essa frequência da abundância, essa frequência da alegria. Outra coisa, quando a gente fala dessa frequência vibracional, óbvio que a gente tem dias, né, que a gente acorda e não se sente assim, então, com a energia lá no alto, né, que a gente sente que tá meio cansada, esgotada. Tem dias assim, né? Mas faz parte. Lembre, luz e sombra, elas coexistem. A gente integra essa luz e essa sombra, certo? Envia amor incondicional, envia para a luz. A gente integra luz e sombra. Mas a gente escolhe, a gente tem um poder de escolha. A gente escolhe ficar na sombra, permanecer na sombra, ou a gente escolhe ir para a luz e permanecer na luz. A gente reconhece essa sombra, a gente pode reconhecer essa sombra, olhar para ela e falar: eu te vejo. Realmente isso aqui eu preciso trabalhar um pouquinho mais.
faz parte do meu ser, mas não é dominante. Então eu escolho observar essa sombra, cuidar dessa sombra, mas não permanecer nela. Eu tenho meios para ir para a luz, para escolher essa luz, certo? Então, você acorda e está naquele dia lá que você não está se sentindo muito bem, está um pouco sugada, um pouco assim. Aí você olha e fala: tá, tá bom, reconheci. E agora, o que que eu posso fazer para melhorar meu dia? Vou botar uma música que eu gosto, vou dançar, já vou elevar essa vibração, vou sair desse buraco, vou preparar um café da manhã maravilhoso, vou fazer o que eu me propus a fazer. Ah, hoje eu tô a fim de dar uma volta, se você tiver tempo, é claro. Vou dar uma volta, vou caminhar na praia, vou caminhar no mato, vou olhar o céu, vou ver os pássaros cantando, eu vou dançar, eu vou sozinha, gente, não precisa de companhia. Óbvio, se tiver, ok. Mas se não tiver, faça isso sozinha, sabe? Vai dançar, bota a música alta na sua casa e começa a dançar do jeito que você quiser, sabe? Eleva essa vibração. Começa a dançar, começa a cantar. Eu adoro inventar música. Eu canto mesmo. Meus pais falam que quando eu era criança, eu cantava com uma voz lá saía do útero, assim, né? Os cantos, aquela voz fina. E inventa as canções, sabe? Vai cantando, vai, sabe? E você traz essa vibração da alegria, essa vibração que você quer trazer para sua vida. A gente só não pode permanecer nesse estado, tá? E isso é importante porque a gente está vivendo numa transição planetária, uma transição de eras. E a energia dessa nova era é a energia do amor, é a energia da luz, é a energia da paz, é a energia da alegria, é a energia da abundância, da prosperidade, é a energia das realizações. Então, como que você quer transitar para essa nova era se você não está trazendo essa energia para os seus dias? Como eu falei, você quer permanecer na sombra ou você quer integrar essa sombra na sua luz e elevar essa luz, né? Então, reflita sobre isso. Outra forma da gente também elevar essa nossa frequência vibracional é através do cuidado com o nosso corpo. O que você tem feito com o seu corpo hoje, sabe, que pode melhorar, né? Você tem se exercitado, você tem ido para academia, você tem dado uma caminhada, você tem feito yoga, pilates, enfim, qualquer atividade que movimente essa energia. Que lembre, energia estagnada é morada de frequências de baixa vibração. Então, quanto mais a gente deixa o nosso corpo sem movimento, mais os serizinhos de baixa vibração vão acoplar no seu campo. Por quê? Energia estagnada, falta de luz, falta de movimento. Opa, vou parar aqui, né? Nessa sombrinha que linda e confortável que ela se encontra. E aí vem os pensamentos obsessivos, e vem, mas por que que você tem que sair daqui? Tá tão confortável, fica aqui mais um pouquinho. E você vai sucumbindo, vai sucumbindo, vai sucumbindo. Mas preste atenção, né? Porque depois, para sair desse lugar, é bem desafiador, né? E por isso que a gente precisa prestar atenção na forma que a gente está tratando o nosso corpo. De forma geral, nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual, né? Então, saia da inércia, nem que você vá caminhar no seu quarteirão, sabe? Sacode essa poeira, deixa essa poeira, sabe? Joga essa poeira lá pro alto, limpa a casa, arruma a casa que eu digo, a sua casa, o seu templo, o seu corpo, né? Então, vamos aumentar essa vibração através dos movimentos do nosso corpo.
Parece contraditório, mas quanto mais a gente movimenta, por quê? Esse corpo aqui é o nosso corpo material, né? É o que sustenta o nosso espírito. Como que eu estou cuidando desse corpo? Como que eu estou fortalecendo esse corpo? Como que eu estou dando movimento para esse corpo? Ele está sendo bem cuidado? Como que está a minha pele? A minha alimentação está boa? Eu estou ingerindo mais coisas saudáveis do que coisas não muito saudáveis? O que que eu estou colocando para dentro desse corpo que me auxilia a elevar a minha vibração? Então, comece a observar quais os alimentos que eu estou ingerindo que vão trazer uma nutrição boa para esse corpo, que vão trazer uma vibração boa. Eu estou colocando alimentos coloridos para dentro desse corpo? Eu estou ingerindo vegetais, legumes, proteínas boas? Ou eu estou só colocando, né, industrializados, guloseimas, doces em excesso, porque isso vai deixando a nossa vibração mais baixa, certo? Então comece a trazer para o seu dia a dia coisas que vão aumentar essa vibração em todos os níveis, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quantas vezes por dia você para respirar? Você senta e respira, de olhos fechados, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai. Quantas vezes por dia você tem feito isso? Ou você tá só ali, ah, porque eu tenho que fazer isso, ah, porque eu tenho que fazer aquilo, ai meu Deus do céu, e não sei o que, não sei o que. E você não respira, e você não se concentra, o foco acaba, não tem mais uma pausa consciente, sabe? A gente precisa dessas pausas conscientes para que a gente possa cuidar do nosso ser de uma forma integral. Meditação. Você tem o hábito de meditar? De sentar ali 5 minutos que sejam, fechar os seus olhos, respirar e não fazer nada, só meditar? Ou até que seja uma meditação guiada, para quem nunca meditou, né? As meditações guiadas, elas auxiliam muito nesse processo, nesse início, né? Você tem meditado? Outra coisa que a gente fala muito e que há muito tempo eu já não faço, o que você assiste, o que você ouve, o que você fala, como que você interage com as pessoas, porque no noticiário hoje em dia, gente, não tem nenhuma notícia boa. Me corrijam se eu estiver errada, sabe? Mas toda vez que você liga a televisão, é assalto, é tragédia, é morte, é não sei o quê, não sei o que lá. Tudo que coloca medo na nossa cabeça. Tudo que faz a gente meio que surtar. Falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Onde esse mundo vai parar? E esse medo, ele vai para o nosso inconsciente. De alguma forma, ele fica armazenado lá dentro. E se eu repito isso todo dia eu ligo lá a televisão no noticiário e deixo aquelas notícias, aquelas tragédias, né, lá rolando, e eu tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Como é que você quer mudar essa frequência vibracional? Ouvindo só coisa ruim, só notícia ruim. É meio complicado, né? Então, preste atenção naquilo que você está assistindo, naquilo que você está escutando também. As músicas. As músicas, elas também é, atrapalham a nossa frequência vibracional. E você pode até fazer uma retrospectiva, né, das músicas de antigamente para as músicas que tocam hoje em dia. É desafiador você escolher uma música, né? Você bota na rádio, meu Deus do céu, é só música duvidosa, vamos dizer assim, né? De frequência duvidosa. Então, se você quer aumentar a sua frequência, que tipo de música vai ouvir?
Quer aumentar a sua frequência? Qual a música que você vai ouvir no seu dia a dia? Então, tente trazer para sua rotina essas músicas que vão auxiliar na sua vibração. Tem muita música legal, né? Dá uma pesquisada. Umas frequências também, hertz, são ótimas para você deixar tocando no ambiente durante o dia. E músicas que tocam a sua alma, que você goste de ouvir, né? E que falem de coisas boas e não coisas duvidosas. A gente já falou lá na frente o que a gente tem profetizado em relação a nós mesmas, mas também em relação aos outros, né? Então, aquilo que eu falo do outro diz respeito a mim mesmo, né? Então, na maioria das vezes. Então, tome cuidado com aquilo que você está falando do outro. Evite falar do outro, sabe? Às vezes as pessoas falam com você do outro. Você pode ouvir, né? E não concordar, enfim. Mas evite falar do outro, sabe? Cuide da sua vida. Ajude o maior número de pessoas que você puder. Mas não fique falando do outro. E se for para falar do outro, fale coisas boas. Emane boas energias. Porque tudo que você dá volta para você. Então, se você está emanando bem, esse bem volta para você. Se você está emanando mal, esse mal volta para você. Eletromagnetismo, né? Eu dou e recebo. E assim vai. E assim funciona o universo. Puro eletromagnetismo. Então, cuidado com aquilo que você está falando da sua vida, do seu negócio, dos seus amigos, da sua família. Então, a partir de hoje, para elevar essa frequência vibracional, profetize coisas incríveis. A minha família é saudável, alegre, próspera. Os meus amigos são maravilhosos, repletos de amor. O meu trabalho é lindo, é incrível, cresce a cada dia mais. Eu ajudo mais e mais pessoas com o meu trabalho. As pessoas se sentem transformadas, felizes, alegres. Cuide daquilo que você está emanando para o universo, porque ele te devolve, tá? Então, esse é mais um ponto para a gente cuidar quando a gente fala da nossa frequência vibracional, né? E outras coisas que são muito boas também para a nossa frequência vibracional é a gente ler, ter livros que aumentem o nosso intelecto. Qual foi a última vez que você pegou um livro para ler? E que você realmente focou na leitura daquele livro, e você sentou e falou assim: Nossa, esse livro é incrível, ele realmente mudou, virou alguma chave aqui dentro de mim. E aí você vai e lê aquele livro, e daqui a pouco você pega outro, ou você faz um curso. Qual foi a última vez que você fez um curso? Mas não é um curso de bobeirinha, é um curso que vai te auxiliar nessa caminhada, sabe? Na sua evolução, na sua expansão da consciência, na sua evolução como ser, aquilo que realmente vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, sabe? Então, para a gente poder elevar essa nossa frequência vibracional, a gente tem que ir atrás desses conteúdos que ajudam a gente a evoluir todos os dias. É importante, muito importante, da gente trazer para o nosso dia a dia, para a nossa consciência, essa leveza, sabe? Essa, essa verdade. Viver a vida com mais leveza, sem muita pressão. Eu acredito que ao longo dos anos a gente foi perdendo essa leveza, as coisas ficaram muito pesadas, sabe? A gente antigamente vivia com muita alegria, com muita paz no coração, sabe? E a gente foi perdendo isso nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso lazer. Ficou tudo muito pesado e a gente tem que trazer de volta essa alegria através da nossa frequência, da nossa da nossa própria vibração, do nosso magnetismo pessoal. Então, se eu quero mudar, se eu quero me sentir diferente, né, ter uma vida diferente, eu preciso agir de acordo com aquilo que eu quero criar. E eu quero criar um mundo melhor.
Se eu quero criar um mundo melhor, ajudar a criar um mundo melhor, eu tenho que cuidar do meu próprio mundo primeiro, certo? Eu tenho que cuidar desse ser aqui, né, que no momento, né, carne, osso, enfim, cuidar dos meus pensamentos, do meu corpo, da minha alma, do meu trabalho, das pessoas que me cercam, cuidar para que a gente realmente possa, vibrar numa frequência mais alta e não deixar que esses momentos de sombra influenciem a nossa jornada, né? Que só a luz ela prevaleça, só a luz consiga iluminar os nossos caminhos, certo? Então a mensagem de hoje é essa. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração de alguma forma e tenha contribuído aí para você elevar a sua frequência vibracional. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Me conte aqui nos comentários o que você tem feito para elevar a sua frequência vibracional no seu dia a dia e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar também desse conteúdo. E eu te vejo no próximo. Um beijo